Boa noite. Eu farei a leitura da lição 71, o título Para Testemunhar. E vos acontecerá isto para testemunho. Jesus, Lucas, capítulo 21, versículo 13. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com as dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Muito bem, vamos refletir sobre 2 pontos centrais dessa lição. O primeiro ponto é sobre seguir Cristo. É importante entendermos que ser cristão não nos torna privilegiados. Pelo menos não no sentido de estarmos livres das dificuldades. Eu digo isso porque tem aqueles que acreditam que frequentar a casa espírita, a igreja, o templo, enfim, ou realizar algum trabalho voluntário, os torna isentos das provas planetárias. E tem também aqueles que acreditam que seguir Cristo é viver em suplício, em sofrimento. E ambos estão enganados. Sabe por quê? Porque nós estamos amparados pelas leis divinas. E tudo o que acontece conosco só acontece dentro dessas leis. E entre elas, a lei de causa e efeito. Nós só colhemos o que plantamos. Simples assim. Então, tudo aquilo que tivermos que passar, nós enfrentaremos de qualquer maneira. Nem mais, nem menos. E ser cristão não mudará este fato. Porque Jesus também obedece às leis de Deus. O segundo ponto é sobre o testemunho. As pessoas acham que dar testemunho é falar sobre as suas conquistas, sobre os seus resultados. A minha fé me curou. Eu alcancei uma graça porque eu orei com fé. E eu não estou dizendo que a fé não tem esse poder. Tem sim. Mas testemunhar não é falar sobre as suas conquistas, sobre os seus resultados. E sim sobre o processo, o caminho percorrido para chegar onde se espera. Esse é o verdadeiro testemunho. As suas atitudes diante dos problemas. Como você encara esses problemas? Vocês conseguem entender? Conseguem mesmo? Então eu não vou tomar mais o tempo de vocês, eu vou passar para o Edgar. Mas antes de chamá-lo aqui, eu quero aproveitar para desejar a todos um ano muito abençoado, que todas as dificuldades que tivemos que enfrentar sejam entendidas como oportunidades para o nosso crescimento espiritual. E faço hoje com vocês um combinado. Que todas as nossas ações, diante de quaisquer obstáculos, seja o testemunho de que somos verdadeiramente cristãos. Combinado? Então é isso aí. Boa noite a todos. Por favor, Edgar. Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Uma alegria estar aqui. Agradeço o convite da casa. Primeira palestra do ano. Fico muito contente. Eu já falei para vocês, para alguns que estão aqui, que eu gosto muito de conversar, né? Então, eu espero que a gente converse hoje também. E eu estava pensando, aqui já, o que será que trouxe cada um de vocês aqui? Não, não pode.
Não pode. O que será que vocês vieram buscar? O que será? A Márcia já falou um monte de coisa importante. Já pode ter preenchido essa resposta. Será que alguém poderia me dizer? Poderia contar para a gente o que está buscando aqui hoje? Será que é uma resposta? Um consolo? Uma direção? Um como fazer? Alguém pode colocar para a gente o que está buscando? Alguém não é tímido? Tipo a Renata, assim? Alguém gostaria de colocar para a gente? Oi. Oh, temos duas já. Pode falar, senhor. Boa noite, mais uma vez. Boa noite. Para mim é muito importante conseguir conhecer a mim mesmo, o porquê de certas atitudes, o porquê de certos pensamentos, sentimentos, né, que atrapalham muito. E é difícil achar a resposta. Então, tendo ajuda, fica tudo muito mais fácil. Muito obrigado. Então, o senhor está buscando entender por que pensa de uma determinada forma, por que sente de uma determinada forma, e por que tem determinados comportamentos, é isso? Isso. Ótimo, ótimo. Antes, deixa eu contar o que eu penso sobre isso. Essa é uma dúvida que eu acho que todo mundo tem. Essa é uma questão que todo mundo tem. Eu também. E eu acho que a gente precisa, para responder, dar um passo atrás e ampliar o nosso horizonte. Se a gente pensar que a gente nasceu há 30, 40, 70 anos atrás, e isso é tudo, eu não vejo nenhuma resposta boa. Mas se a gente der esse passo para trás e ver que nós estamos caminhando na direção deste autoconhecimento que o senhor disse há muito tempo, e que as nossas muitas encarnações vieram para que a gente conseguisse mudar esses comportamentos, esses pensamentos e esses sentimentos. Para isso, a vida é um processo educativo. E eu falo da vida com V maiúsculo. Todas as existências é apenas um processo educativo. Emmanuel, né? Na mensagem, ele está nos dizendo que a vida tem uma pedagogia, ela tem uma técnica. E nós somos alunos desta pedagogia. Por isso, não sem razão, que ele se permitiu ser chamado de mestre, professor elevado ao quadrado. Então, a gente precisa dar um passo para trás e entender que o que eu penso, sinto e faço hoje é fruto de longos hábitos que eu tenho há milênios, talvez. Emmanuel fala que a gente nasce e renasce muitas vezes com pouquíssimas transformações íntimas. E a vida, ela insiste muitas vezes para que a gente se permita transformar. As dificuldades que a mensagem de Emmanuel colocou, nós deveríamos chamá-las de outras coisas. Não de dificuldade que traz esse peso, não chamar de tragédia, de problema que traz essa carga que nos rebaixa. Devíamos encarar essas chamadas dificuldades como imensas oportunidades de transformar aquilo que está nos impedindo de ser mais feliz. Eu também não gosto de várias coisas que penso, que sinto e que faço. Há muito tempo brigo com elas, com essas coisas todas. Eu acho que todo mundo briga. Quando a gente fala, puxa, fiz de novo. E a gente se pergunta, até quando eu vou pensar e sentir e fazer da mesma forma? E isso nos martiriza, certo, gente? Isso nos entristece muitas vezes. Mas para que serve uma prova? Dentro do meio espírita, essa palavra tem hoje uma conotação muito negativa. Eu quero resgatar a conotação lá da escola.
prova é apenas uma avaliação. Nada mais que isso, um teste. Vamos fazer um teste. Ver que nota você tira? É só para isso. E a nota serve para quê? Para que você saiba o quanto você aprendeu. É só isso. Não é para castigar, não é para a gente ficar triste. É só falar assim, puxa, aprendi pouco. Nossa, já dei um passo, tirei 4, agora tirei 5. É só para isso. Então, quando a gente fala no meio espírita que a vida tem provas, a vida tem avaliações. Para Deus saber o nosso nível? Não. Ele já sabe. Mas é para nós sabermos o nosso nível. Então, quando a gente faz alguma coisa e fala, puxa, fiz de novo o erro, significa que eu não aprendi ainda. É só isso. É só isso que isso está dizendo. E eu acho muito importante que a gente fique impactado, que a gente fique mal, que a gente se entristeça, que a gente chore. Puxa, fiz de novo, falei aquilo de novo, senti isso de novo, pensei aquilo de novo. Eu acho bom que a gente não ache bom, não. Que a gente ache ruim disso. Mas sabe o que eu percebo? Em mim, em vocês não sei, que eu faço muito pouco para mudar. Esse é o ponto. Eu já estou cansado de saber que eu não aprendi. As provas, a nota que eu tiro nas provas me dizem isso. Se eu há 30 anos continuo pensando determinadas coisas da mesma forma, se há 30 anos eu continuo sentindo algumas coisas, raiva em determinada situação, é porque em 30 anos eu praticamente não aprendi nada sobre aquele ponto. E aí a pergunta que eu preciso me fazer e tenho feito é, e o que eu tenho feito para aprender? Porque não adianta vir aqui e ouvir que a gente tem que ser bom. Isso já sabemos. As pedras da calçada já sabem. De tão óbvio, tanto que isso já foi dito. A grande questão é, estou fazendo o quê para mudar isso? Esse é o grande ponto. Grande ponto. É que nem emagrecer. Eu quero emagrecer. E? Você está fazendo o quê para isso? Simples. Eu quero aprender inglês. E você está indo na escola de inglês? Não, não vai aprender. Não é assim? Então, vamos medir o nosso progresso pelo esforço que a gente está fazendo. Esse é o ponto. E a questão 909 do Livro dos Espíritos, a terrível resposta que foi dada a Kardec, nos fala que a gente faz quase nenhum esforço para melhorar. A gente só deseja. Eu quero melhorar, eu quero que você ganhe um Chico, quero que você Chico. Você está fazendo alguma coisa sobre o assunto? Não! Não vai melhorar. Não vai. Que Deus me ajude para melhorar, a gente ora. Ok, ele ajuda. Ele dá um monte dos chamados problemas. Ele coloca pessoas chatas do nosso lado. Pessoas que nos cutucam. Que nos apontam onde estão os problemas. São todas ajudas do Pai. Ele às vezes faz a gente quebrar a perna e ficar uma semana de perna para cima, parado para pensar. Porque a gente não para pensar em nunca. A gente só faz, trabalha. Então ele quebra a perna, fica com a perna para cima, agora pensa. E aí a gente fica bravo, porque a gente não tem paciência de ficar sem fazer nada. Por quê? Porque a gente não quer se dedicar àquilo que vai fazer a diferença na nossa vida. Lá no livro Voltei, do Espírito Irmão Jacó, pelo Chico, que é um livro assim, estupendo, é o livro de um espírita que desencarna. É muito interessante. Muito interessante. E lá no final do livro, ele chorando, numa análise de como foi a sua existência, ele lamenta. Jesus, por que eu não fiz mais silêncio dentro de mim para que eu pudesse te ouvir? Essa frase, uma das mais profundas do livro, está nos perguntando, está nos alertando se a gente está se distraindo daquilo que tem bem menos importância do que a nossa felicidade, do que a nossa paz íntima.
Será que a quantidade de dinheiro que a gente tem já não está bom? Precisa de mais? Será que a gente precisa de uma casa maior? Precisa de mais comida? Não está bom? Porque é claro que nós precisamos do básico. Evidente. Porque não dá para pensar em Deus com a barriga vazia. Mas depois que a barriga está cheia todo dia, a gente está pensando nele? Ou a gente quer encher mais a despensa com medo que venha um terremoto, que acabe tudo? Não, calma. Quando tiver o terremoto, a gente vê. Né? Lembrando que aqui quase não tem terremoto, né? Nunca vi. Então, será que a gente está criando problemas? Ou criando... Sabe quando você precisa fazer uma coisa que você não quer, aí você inventa um monte de coisa para fazer, para não fazer aquilo? Nós fazemos isso, né? Tem que lavar a louça. Não, eu vou plantar hortelã, que eu prefiro. Eu vou ver TV, mas não lava a louça. E a louça, evidentemente, fica lá esperando, solenemente, tranquila, né? Esperando você. A nossa felicidade também está nos esperando. Tranquila, porque ela está muito bem, né? Está toda feliz, né? Esperando a gente chegar. Né? Só que a gente só vai chegar com esforço. Quando Jesus diz que cada um só vai ter o que plantar, ele não disse assim, né? Mas ele disse assim, né? A lei diz, como você citou, que nós vamos ter o que a gente plantar. Eu, para reforçar, digo, nós só vamos ter o que plantar. Tá certo? Então, para que pedir felicidade ao Pai? Ele não vai dar, gente. Ele vai dar meios para a gente construí-la. Nós estamos na época de desejar que 2024 seja bom. Não vai ser, gente. Se a gente não fizer alguma coisa para que ele seja. Quer que o ano seja bom? Então faça que ele seja bom. Porque sozinho, assim, ele vai ser um monte de dias um atrás do outro. E ele vai ser bom ser dependendo do que você colocar no meio de cada dia. Simples assim. Então, vamos nos olhar como um aluno geralmente preguiçoso, que está há muito tempo na escola, mas essa escola é longa mesmo, né? E que a gente precisa parar de fazer algumas coisas e trabalhar para parar de fazer essas coisas para fazer outras. Então, se eu tenho sentimentos que não gosto, vamos brigar com esses sentimentos. Não comigo, brigar com o sentimento. Dizer, não quero mais sentir isso, quero sentir outra coisa. E se analisar, como você disse, autoconhecimento, por que sinto isso? Pegar o nome do sentimento, que muitas vezes o nome precisa verificar se o nome está correto, e entender, olhando para si, por que ele existe? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou com raiva disso? Por quê? Olha para si e ouça a resposta. Ouça a resposta que pode ser, por exemplo, porque eu gostaria que fosse de outro jeito. Por isso estou com raiva. Eu gostaria que a pessoa fizesse tal coisa, estou com raiva porque ele não fez. E por que você queria que a pessoa fizesse tal coisa? Essa é a segunda pergunta. Então, esse é um das formas de a gente se conhecer. Vasculhe esse baú. Eu estou com raiva porque ele não fez isso. E por que você queria que ele fizesse? Porque é bom para ele. E ele não pode decidir como ele vai viver? É você que vai decidir? Por exemplo, pode ser um filho, por exemplo, qualquer pessoa. É você que vai decidir? A pessoa tem idade para decidir? Tem, ela tem 30 anos. Então, nós vamos respeitar a decisão dessa pessoa. Mas ele está errado. Mas ele sabe que está errado ou é você que sabe? Ele tem direito de errar? A pessoa que a gente ama, as pessoas têm direito de errar, gente? De viver a vida como eles querem? Tem? Mas a gente briga muito com eles por isso. Sabem por que a gente briga com eles?
quando a gente acha que eles estão no caminho errado? Porque a gente tem medo de sofrer. A gente tem medo que a gente vai sentir quando eles sofrerem. Não é? Tanto que, me desculpem, eu vou dar um exemplo de mãe, tá? A mãe fica lá até as 3 da manhã, quando o filho de 15 anos demora para chegar à noite. E geralmente a mãe fala assim: você não tem dó de mim? Eu aqui estou preocupada com você para saber se você não pensa que eu vou sofrer se você acontecer alguma coisa. Ela só está falando dela. Eu vou sofrer. Eu vou sentir. Não estou falando que está errado. Está certo, porque ela vai sofrer mesmo. Ela também está preocupada com o filho, mas também está preocupada consigo mesmo. É por isso que a gente fica com raiva. Minha mãe falava assim para mim: lembra que você tem uma mãe. Eu mal saía de casa depois dessa, né? Saía até com medo. Então, a gente continua pensando, sentindo e fazendo as mesmas coisas porque a gente não investiu ainda tempo suficiente para mudar. E mesmo que a gente comece hoje com todo o empenho, normalmente determinadas coisas vão demorar anos para mudar. Nós somos como um caminhão bem carregado descendo uma ladeira, uma longa ladeira. É muito difícil brecar. Vai demorar para parar. E a gente tem que ir freando para ter raiva cada vez menos, ter impaciência cada vez menos, num esforço de compreender tudo o que está acontecendo dentro da gente, por que eu tenho raiva, por que eu tenho ansiedade, por que eu tenho impaciência, por que eu sinto tudo isso. E com o tempo, tudo isso vai perdendo força e vai ganhando força novas formas de pensar. Aí, aos poucos, a paciência surge, aos poucos a raiva não vem mais, ao longo dos anos eu estou falando. Aos poucos a gente deixa de gritar, aos poucos, porque o aprendizado leva tempo e muito esforço. Ok? Não vejo outro caminho e estou falando de como eu penso e faço no meu esforço exatamente o que o senhor está vivendo. Ok? Eu que agradeço. Edgar, eu já anotei bastante coisa aqui, viu? Principalmente do nosso pouquíssimo esforço. 909. 909. E o que me assusta muito é você falar que a gente que Emmanuel fala que de uma encarnação para outra, o progresso é às vezes imperceptível. Por nossa falta de esforço. Isso é muito importante. Muitos de nós vivemos tão inconscientemente dessas realidades que a gente nasce, come, bebe, trabalha e morre, sem nem perceber por que a gente veio aqui. Mas continue. Então, já dá para usar o material que você disse para procurar as minhas respostas. Mas eu gostaria que você falasse mais. Olha, o meu problema é um problema que eu acho que é do século, né? Eu tenho o pensamento acelerado. Uhum. Então, já ouviu falar do macaco doido? Sim. Quem fala isso é o Hamed. Né? Com o rabo pegando fogo? Nossa! Então, mas aí, Edgar, e o Augusto Cury diz que 90% de tudo que se passa na nossa cabeça já não existe nem chance de se concretizar, se ocorrer. Então ele fala que 90% do desespero que nós criamos. Então eu não consigo educar o meu pensamento. Espero que não espero que não seja só eu. Mas eu sei que isso existe. Tomara que seja só você, mas não é. Então, se você puder dar alguma luz, aqui já tem bastante, eu já anotei bastante coisa. Obrigado. Eu gosto sobre pensamento, sobre as doenças. Deixa eu começar de novo. Eu sugiro a leitura do livro O Poder do Agora.
ele começa a primeira frase: estamos doentes da mente. A nossa mente está doente. E todo o livro é muito interessante, é na ideia da gente encontrar a serenidade no pensamento. No pensamento. O pensamento acelerado, o pensamento ansioso, né, consome uma energia brutal da gente. Brutal. E podemos pensar que pensar aceleradamente seja um vício, como outro qualquer. E vício de falar muito, vício de comer muito, vício de beber, qualquer vício. Igualzinho. Todos os vícios têm as mesmas características. Né? E por que eu chamo de vício? Porque a gente precisa lembrar que há um prazer no vício, certo? Ninguém fuma porque é ruim. Eu conheço uma pessoa que fuma, parou, mas ela ama fumar. Ela falou que quando ela tiver 80, ela vai fumar de novo. Porque ela não vai morrer mais disso. Ok? Mas faz 10 anos que ela não fuma. Mas ela falou, eu adoro fumar. Ok? Então, o vício de pensar aceleradamente também dá prazer. A pessoa que fica na TV só vendo as tragédias que passam por ela, ama fazer isso. Não, ai, meu Deus, que medo! Mas está lá vendo. É porque é bom para ela. Há um prazer. A gente precisa entender isso. Por isso faço, inclusive. E aí está a dificuldade de parar de fazer. Porque nós gostamos do que fazemos. A gente, no final, a gente reclama do jeito que a gente é. A gente reclama, né? Mas a gente adora ser como a gente é. Não adora? A gente adora. Não, olha como eu sou, olha que legal. A gente fala assim, mas quer mudar. Acha que quer mudar. Dizem por aí que mudar é difícil, né? Dizem, a lenda, que mudar é muito difícil. Eu discordo plenamente. Eu acho que mudar é facílimo. Mudar o jeito de ser é facílimo. Quando se quer. E é dificílimo, quase impossível, quando não se quer. Simples assim. Pensem nisso. Me indiquem se estou errado. Nós temos um poder, gente, imenso. E a gente usa esse poder apenas e sempre naquilo que a gente quer. Quando a gente não quer, a gente não sai da cama, não sai do lugar. Então, o pensamento acelerado, então, primeiro ponto, ele tem um prazer ali. É gostoso ficar parece que a gente é forte. Por exemplo, a gente gosta de ficar com raiva. Existe um prazer no meio da raiva, porque a gente fica poderoso. A gente fala assim, você cresceu hoje, né? A gente não fala assim? A gente fala, quando você ficou com raiva e gritou e foi em cima do outro, você cresceu, né? Viu? Isso é um elogio. Não devia ser. Mas a gente fica com uma energia. A raiva nasce da agressividade. A agressividade é uma emoção natural do ser humano, extremamente importante. É com a agressividade que a gente morde. É com a agressividade que a gente passa no vestibular, que a gente passa no concurso, que a gente enfrenta os desafios. Tudo isso a gente usa a agressividade. Quando ela passa da conta, ela vira raiva. E aí ela tem outra característica. Ela pode ser destrutiva. Então, não podemos jogar fora a nossa agressividade, porque ela nos mantém vivos, inclusive. Faz parte do instinto de conservação. Só que ficar com raiva dá um prazer, a gente se sente. Por isso que a gente não quer largar a raiva. No fundo, ou no raso, a gente não quer largar a raiva. A gente quer lá bater na pessoa. Não, eu vou lá, né? Tô poderoso. Tô poderoso. Então, o pensamento acelerado tem essa característica, só que ele nos adoece. Então, a gente precisa olhar para ele, para dentro de nós, e entender se o prazer que a gente sente ao tê-lo vale
os malefícios que ele traz, a conta que eu pago. Enquanto valer, eu não vou mudar. Enquanto eu vou pagar uma conta baixa, eu não vou mudar. Isso vale em qualquer tipo de mudança, tá? Eu estou numa relação ruim. O quanto é ruim? Porque toda relação tem benefícios e tem concessões, tem custos. Vamos pensar assim? Sempre é uma conta corrente. Certo, Paulo? Então, se o que eu estou pagando, o custo, é mais baixo do que o benefício que eu estou tendo, eu fico lá. No relacionamento tóxico, no emprego ruim, em qualquer situação. Porque não é ruim o suficiente. Então, a hora que a conta do pensamento acelerado for alta, preciso mudar. Vou dar um exemplo muito comum. Levo uma vida sem fazer nenhum tipo de exercício, como um monte de bobagem, tal. Não cuido, não me cuido. Aí eu tenho um infarto. E não desencarno. Vocês vão me ver todo dia correndo por aí. Arranjei tempo, fiquei morrendo de vontade de correr. Entendo tudo só, li todos os livros agora de corrida. Todo mundo devia sofrer um infarto de vez em quando. Hã? Por quê? Ai, não, muito chato ficar correndo por aí. Tem outras coisas mais importantes para fazer. Não vou fazer. E não faço. Porque a conta é alta e o benefício é pequeno. Ou o benefício de não fazer é alto. Aí vem um infarto. Que susto, quase morri, vou desencarnar. Meu Deus, pronto. Aí ficou baratíssimo correr por aí. Ficou barato. Essa é a dinâmica das transformações dentro de nós. Para os de pensamento acelerado, para as tragédias que você citou, para os ansiosos, tem uma frase fantástica para os ansiosos. Fala assim: vivi muitas tragédias na minha vida. Algumas até aconteceram. Mas eu vivi todas. Porque o ansioso sofre todas as situações de verdade e de mentira. Ou seja, que não aconteceram. Sofre todas. Algumas acontecem. É o ansioso. É uma escolha. Mas eu não consigo fazer diferente. Acredito. E eu retorno à pergunta inicial. Está fazendo o quê para não ser ansioso? Eu não conheço... Será que eu conheço? Não. Eu não conheço um ansioso que está trabalhando de verdade para não ser. Não conheço. Todos reclamam de ser ansiosos, todos que eu conheço. Não estou generalizando. Mas adoram ser ansiosos. Confundem ansiedade com previdência. Não, eu tenho que preparar para o futuro. Todos temos. Temos que ser que nem a formiga e não que nem a cigarra. Mas depois que você resolveu tudo que você tem que resolver sobre o futuro, para de pensar no futuro, está tudo resolvido. E volta para o presente. Por isso o livro O Poder do Agora. Para a gente viver o único momento real que existe, que é o agora. O único. Então, a gente precisa entender, e as duas questões que vocês colocaram estão profundamente relacionadas, a dinâmica, o que acontece dentro da gente que impede que a gente mude para ser mais feliz. Impede. No fundo, a gente conclui que não vale o esforço. Então a gente não faz. Não há o motivo verdadeiro. O motivo, gente, a motivação é o combustível que faz com que o motor interno se movimente. Nós temos um motor extremamente poderoso chamado vontade. Tanto que André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, diz que que o Pai é criador, nós somos co-criadores. O Filho do Criador também cria. Só que a nossa criação tem um alcance limitado e ela é temporária. O Criador cria sempre, eternamente, para sempre, e tem um impacto universal. Nós criamos temporariamente.
Mas isso já está indicando que nós somos muito poderosos. E às vezes eu concluo que a segunda maior força da natureza seja a nossa vontade. A primeira, a vontade do Pai. Então, quando eu quero... Gente, quando a gente quer, a gente não deixa nem o corpo desencarnar. Quantos casos vocês conhecem de pessoas que só desencarnam na hora que o filho chega? A hora que o pai chega, a hora que não sei quem chega. Chegou, pum, desencarna. Passa 3 dias lá. A hora que chegou, desencarna. Quem que segurou aquela pessoa viva? Ela. A vontade dela. A vontade dela gerou uma energia, porque pensamento é energia, uma condição, podemos dizer até semi-artificial, de saúde ou de subsistência, para que ela se mantivesse viva, para ela falar ou para ela ouvir uma palavra de uma pessoa amada. Olha o poder da nossa vontade. Mas a vontade precisa de um motivo. E nos falta o motivo para mudar. Porque toda mudança tem um custo. O custo da transformação, o custo do aprendizado, né? O custo de você aprender uma nova forma de pensar, sentir e fazer. O custo da adaptação. Esse gasto de energia, esse custo, que um dia eu acho que a gente vai descobrir que a gente vai querer fazer. Sabe as pessoas que gostam de aprender? Elas gostam dessas mudanças que o aprendizado traz. Elas gostam das experiências onde elas não sabem. Elas não controlam plenamente a situação. Elas se colocam numa situação inédita. Elas gostam disso. Porque são aquelas pessoas que não têm medo de aprender. Então o Cristo é uma encrenca para nós. O Cristo é um problema. Porque ele está nos convidando permanentemente a uma mudança educacional, pedagógica. Ele é um novo jeito de viver. Certo? O Cristo nos propõe um novo jeito de viver. Por ele, de forma nenhuma. Pelo Pai, de forma nenhuma. Ambos estão muito bem, obrigado. Deus está bem, gente? Está ótimo. Jesus está bem? Está excelente. Já são perfeitos, está tudo em ordem. Eles não têm mais nada para resolver. Eles já não vivem nenhum conflito. Deus nunca viveu, né? Jesus já não vive nenhum conflito, já evoluiu o que tinha que evoluir, está tudo certo. Por nos amar, por reconhecer a nossa ignorância absoluta, porque o que a gente sabe é nada. Nada. Ele se colocou na posição de guia, de modelo e guia. Ele falou assim, e ele veio até aqui, quando encarnou, dizendo assim, se vocês entenderem o que está por trás de tudo que eu falo e de tudo que eu fiz, vocês vão descobrir como serem felizes. Se vocês fizerem o que eu fiz, a luz de vocês vai acender exatamente como a minha está acesa. E foi embora. Porque ele já falou o que tinha que falar. A grande questão é, eu vivo de um jeito diferente do Cristo. Nós todos. A pergunta que a vida está nos fazendo é, vocês querem aprender a viver como Cristo vive? Aos poucos, não toda uma vez. Vocês querem aprender aos poucos, lição a lição, para que vocês não precisem mais perdoar? Está perguntando para nós. Para que vocês não precisem mais perdoar, porque ninguém vai ofendê-los. Para que vocês não chorem mais, porque ninguém vai feri-los. Para que vocês descubram a felicidade, porque a felicidade que vocês acham que têm ainda não é a felicidade. Que vocês gostariam de não ter mais medo? Jesus está perguntando. Vocês gostariam de não ter mais medo? Eu também gostaria. Vocês gostariam de não viver mais com insegurança? Olha que legal, imagina a cena. Você tem uma vida com insegurança zero, gente. Zero. Medo zero. É o que Jesus está nos propondo.
2023 anos, 4 anos. A querem? Ótimo. Eu sou o caminho. Tem que aprender o que eu ensinei. A grande pergunta que está colocada para nós é: queremos? Todos nós vamos levantar a voz e dizer sim. Essa é uma resposta clássica. Resposta de almanaque. Resposta que todo mundo quer ouvir. Qual é a resposta verdadeira? A resposta verdadeira é dada pelo nosso esforço. Pelo quanto de esforço a gente está empregando cada dia. Não é muito não, viu, gente? É pouco. Cada dia para ser um pouquinho melhor do que ontem. Olha lá Kardec definindo o espírita, né? Como que se reconhece o espírita? Por aquela pessoa que se esforçou. Ele não precisa conseguir, hein, gente? Olha que interessante. Kardec foi bem light. Pelo esforço que a gente faz em ser melhor hoje do que ontem. Só isso. E a gente pode trocar o espírita pelo cristão verdadeiro. E aí eu não estou falando do espírito, estou falando de qualquer pessoa. Reconhece o espírita pelo esforço que essa pessoa faz para seguir o Cristo. Possivelmente por isso que Madalena foi escolhida para ser a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado. Porque, segundo os textos, foi a pessoa que mais se transformou na história conhecida daquela época. A que mais saiu de um ponto e chegou num ponto muito mais à frente. Foi a que mais se transformou. Por isso, talvez, pensamos nós, ela teve essa honra de ser a primeira a ver o Cristo depois do seu desencarne. Então, nós precisamos avaliar se a gente está afim desse aprendizado e do esforço decorrente. Dizem que vale muito a pena. Dizem que o prêmio é a felicidade total. E quando eu falo isso, eu estou falando de alguma coisa que desconheço. Mas eu suspeito fortemente que felicidade total seja nunca mais precisar sentir medo nem insegurança alguma. Para mim, isso já define muito amplamente a felicidade. Fica a pergunta para todos nós e para mim também. Quanto de esforço? E insisto em dizer, não precisa transformar a própria vida hoje para amanhã cedo ser outra pessoa. Não precisa. Ninguém está pedindo isso. Mas a pergunta é, o que você vai fazer de diferente amanhã? Um pouquinho que seja. Tem uma frase popular que diz assim, se você quiser mudar a sua vida, mude algo que você faz todos os dias. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo, há mais de 15 anos atrás, ele falou assim, olha, quando eu fico com muita raiva, eu fico com muita mágoa, eu fico 2 anos magoado com a pessoa. Eu falei, nossa, meu Deus, que tristeza. Mas eu já melhorei muito, ele me disse. Agora eu só fico 1 ano. Gente, melhorou muito. Ele falou, a minha meta até desencarnar é só 6 meses. Gente, imagina uma pessoa porque, gente, você não fica magoado com uma pessoa só em 2 anos, vai ficar magoado com um monte de gente, certo? Então, imagina quanta mágoa, que inferno era a vida dele. Agora, ele só vive esse inferno para cada mágoa 1 ano. E ele está trabalhando fortemente para ser só 6 meses. Eu suspeito que ele vai reduzir menos de 6 meses. Ele está mudando a vida dele. Está mudando a vida dele. Alguma coisa aconteceu dentro dele que fez com que ele concluísse que isso vale a pena, esse esforço vale a pena. Alguma coisa aconteceu dentro dele que fez com que ele descobrisse o motivo verdadeiro e suficiente para que esse motor chamado vontade funcionasse um pouco todos os dias. Nós podemos, gente? Mas eu não tenho a menor dúvida. Nós queremos? Não, normalmente. Por isso, não acontece.
Simples assim. Eu acho, para encerrar, eu acho super engraçado quando a pessoa vira assim, num ato de rebeldia, e fala assim, agora eu só vou fazer o que eu quero. A gente sempre só faz o que quer, gente. Todos nós. Não vou fazer mais nada que o outro quer. Eu insisto. Nós sempre fazemos só o que a gente quer. Ah, tal pessoa me obrigou. Não. Não obrigou. A gente é obrigado quando alguém pega uma faca, um revólver, um pedaço de pau e nos obriga a fazer alguma coisa. Aí é razoável que a gente faça o que a pessoa quer. Fora isso, você faz porque você entende que é mais vantajoso fazer. Mesmo que o seu coração não queira. Vamos combinar que é assim que acontece, gente? Ai, não, a pessoa me encheu que eu acabei fazendo. Você acabou decidindo fazer. Ou você não quis se posicionar adequadamente com a pessoa e cedeu. Cedeu porque quis. Fez porque decidiu fazer. Ok? Vamos parar de nos enganar? Viver uma vida mais honesta? Nós temos mais 7 minutos. Será que alguém quer nos contar por que veio até aqui hoje? Eu tenho certeza que tem um monte de gente querendo falar. Certeza. Estou vendo as caras aqui. Eu vou falar. Eu aqui. Viu? Eu estava olhando para cá, tinha aqui do lado. Eu quero que você aprofunde mais referente à liberação de perdão. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha família, tá? Eu tenho um tio que fez umas coisas ruins, assim, pra minha mãe, e no falecimento da minha avó, e heranças, né, como sempre. E aí eu não consigo, até hoje, liberar esse perdão pro meu tio. Eu tô achando que esse BO vai só pra próxima reencarnação. Depende do esforço que você está fazendo. E a sua pergunta já é, talvez, um esforço, né, gente? Tá? Já é um esforço. Primeira coisa que a gente precisa pensar, e isso para vocês analisarem, é que o perdão nunca beneficia o outro. Porque o perdão não muda nada para o outro. Muda, gente. Ele continua, ele fez o que ele fez. A consequência do que ele fez está esperando por ele, ponto final. Encerrou o assunto. Você perdoando ou não perdoando. Quando você perdoa, você não está diminuindo o sofrimento que ele vai ter na consequência do ato dele. Nenhuma vírgula. Você só está diminuindo o seu sofrimento. O perdão, a gente devia mudar essa forma. Eu vou dar perdão a você. Não, eu vou dar perdão para mim sobre isso. E essa devia ser a forma correta de dizer. Quando alguém me pede perdão, eu falo assim, olha, pode ficar tranquilo, não vou fazer nenhum mal para você. Ponto. E pode ser que eu fale isso sem perdoar. Porque perdoar, no meu entendimento, é lembrar da situação e não sentir mais nenhuma dor. Isso é perdoar, porque aí eu tô leve, aí eu tô tranquilo, eu tô liberado, eu me liberei. Eu cortei as algemas com a situação. E vou acrescentar uma coisa que eu acho que eu nunca tinha dito, mas tem muito a ver com o que nós falamos hoje. A gente adora sentir essa mágoa. Adora. Primeiro, quando a gente sente mágoa, o outro errou e nós não. Nós estamos melhor, né? Então a gente cresce em cima. Então porque a gente adora, no geral, criticar, acusar, e quando o outro está errado. Existe um certo prazer dentro de nós. Estou falando do mundo, tá? Não é de você, não. Do mundo. Então, o outro errou, agora ele vai ver. Agora é minha vez. E a gente... Porque a gente... É um escapismo, né? Quando a gente se preocupa muito com o que o outro fez, a gente não se preocupa com o que a gente faz. E perde a chance das autotransformações. É uma distração. Então, há um prazer. A mágoa também é um vício. É também. Porque tem um prazer envolvido. E a gente cultiva, não cultiva? O sentir mágoa, eu acho que nós vamos sentir mágoa das coisas durante milênios ainda.
Mas eu acho que nós já estamos em condições de não cultivar a mágoa. Isso a gente pode. Então, ela vai nascer dentro de nós, ok, fica tranquilo, é assim mesmo. Agora, depois que a poeira baixa, que você volta a ter alguma lucidez, você precisa olhar essa mágoa e ver o que você vai fazer com ela. Você vai adubá-la ou você vai cortar pela raiz? Você decide. Se ela cresceu, é porque ela adubou. Deu água, colocou na estufa. Melhor terra do seu coração, você colocou ela. Para que ela cresça. E olha, ela é pior que mato. Tá? Bobeou, ela toma conta. E aí é muito mais difícil arrancar uma árvore grande, né? Vocês sabem disso. Muito mais difícil. Porque ela acaba com seus braços nos dominando. Tomando conta de todos, contaminando os nossos sentimentos. Então, por amor a nós mesmos, o perdão é importante. Por amor a mim. A mim. Eu tenho que trabalhar essa questão e entender, porque é muito interessante, a vida é muito interessante. Cada acontecimento que nos magoa, nos toca em pontos diferentes. Então, o que aconteceu com você? Se acontecesse comigo, a minha dor ia ser diferente da sua. Talvez eu sentisse a mesma mágoa que você, mas por motivos diferentes. Por isso que eu preciso olhar para dentro de mim e falar assim, ficou magoado por quê? Me conta. Eu gosto desses autodiálogos, sabe? Eu falo muito comigo. Eu digo, e aí? Tá magoado por quê? Conta. Senta aqui e conta. Eu fico esperando. Geralmente eu não quero falar, mas eu fico esperando. Né? Porque para eu falar eu tenho que admitir, né? Algumas coisas um pouco desagradáveis. Né? Eu tenho que admitir orgulho, tenho que admitir egoísmo, tenho que admitir vontades indevidas, tenho que admitir que eu me interessei muito menos pela pessoa e muito mais por mim, uma série de admissões naturais. Que a gente precisa cada vez menos ter menos vergonha de admitir. Porque é a realidade. Não admitir não muda o que é. Então, vamos encarar de frente. Né? Então, senta aqui, me conta, e nós vamos analisar a situação. E verificar se vale a pena continuar nessa historinha. Porque a nossa mágoa só nos envenena. Né? E é muito interessante porque no processo de combater a mágoa, a gente descobre uma coisa fantástica dentro de nós, que é a compaixão. No final do processo do entendimento do erro do outro, você descobre que o outro é extremamente frágil. E eu vou finalizar em 30 segundos com uma historinha. Está no livro Boa Nova, não sei qual capítulo. Pedro estava inconformado que Jesus ia ter que ser crucificado, porque ele tinha acabado de dizer que algumas coisas severas iriam acontecer. E Pedro falou, não, e Jesus falou, não, sim. Né? E Pedro estava falando do amor dele pelo Cristo. E que faria tudo para defendê-lo. E Jesus falou assim, não é bem assim, Pedro. E Pedro insistiu, dando uma de bom, sabe? Melhor que os outros, tal. E Jesus falou assim, hoje você vai me negar 3 vezes. Mas não, Pedro ficou magoadíssimo, o livro conta, ficou chateadíssimo, achando que Jesus achava que ele não o amava. E aí ele disse assim, pelo Senhor eu morreria. E Jesus, que nos conhece muito bem, disse assim, Pedro, o homem é mais frágil que perverso. Isso é muito importante. Nós erramos e magoamos as pessoas não por maldade, mas por extrema fragilidade íntima, que a gente não mostra, porque esconde, mas é a realidade. Tanto que Pedro, por fragilidade, e não podemos pensar que Pedro não amava Jesus. Não podemos pensar isso. Mas mesmo amando aquele ser que deu tudo a ele ali, que fez tanto, onde ele viu tantas, ele disse, não conheço essa pessoa 3 vezes, na mesma noite, avisado que foi. Por quê? Por fragilidade. Só por isso.
Então, quando a gente descobre que as pessoas erram e nos ferem, quer dizer, a gente se fere, ninguém fere a gente, tá, gente? A gente se fere. Que as pessoas erram porque são frágeis, da mesma forma que a gente, porque a gente erra por fragilidade, por insegurança, por medo, a gente descobre uma compaixão dentro de nós que vai fechar com chave de ouro a nossa mágoa e nos liberar completamente. Gente, que delícia poder conversar com vocês. Muito obrigado mesmo. É disso que eu gosto muito, que a gente converse sobre coisas que estão acontecendo agora nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Gente, quanto material, hein? Eu estava lembrando, viu, Edgar, que todos os dias, no final da tarde, algumas pessoas falam, e às vezes eu estou incluso nesse grupo, né? Ou esse dia não foi bom. E o outro fala que foi bom. No final da semana também acontece isso. Nossa, a semana foi boa, outro grupo diz que não. E no final do ano também. Alguns falam que foi bom, outros falam que não. Ou seja, Edgar, com as palavras aí da vontade, do querer, da decisão, né? Acho que deixou claro para a gente, tipo aquela brincadeirinha lá do computador, né? A pecinha entre o computador e a cadeira, né? Às vezes é o detalhe. Então, mais uma vez, Edgar, com essas palavras, fez a gente pensar realmente, já que estamos começando um ano, né? Um ano novo, quer dizer, o ano mudou o calendário, né? E com certeza é um ano de possibilidades infinitas, né? E pegando essas palavras que Edgar nos deixou aqui, nos falou, a gente pode realmente fazer um ano diferente, né? Assumindo a responsabilidade. Edgar, gratidão, viu? Eu vou pelo menos começar já a entender que a louça não vai se lavar sozinha, né? Legal. Gratidão. E eu quero aproveitar e já chamar os trabalhadores. Ah, não, antes, vamos aplaudir mais uma vez o Edgar, senão ele não volta. E vamos chamar os trabalhadores, né, para que a gente já se prepare para os passes. Todos estão convidados. Então, por favor, trabalhadores, vamos ocupar os nossos lugares, nos preparar. E eu vou aproveitar e chamar o Edgar para fazer a prece de encerramento. Edgar. Vamos orar? Vamos conversar com o nosso amigo, tão presente, tão aqui, tão do nosso lado, compreendendo amplamente, completamente, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas nesse processo de aprendizado. Nós te agradecemos por tanto cuidado conosco, Senhor. Por tantas oportunidades, por todos os instantes, porque eles trazem a marca do teu amor. Cada situação, cada pessoa, cada minuto, cada agora tem a tua presença, nos convidando a um fazer diferente, acreditando inteiramente que somos capazes, olhando para nós e enxergando tudo que nós podemos fazer, a luz que um dia vai brilhar dentro de nós, nossa, construída por nós. Obrigado, Senhor, por caminhar conosco por amor, nos ensinando e nos levantando na hora que a gente perde as forças, sempre, sempre, tentando nos ensinar a convicção de que ninguém está só nesse aprendizado. Obrigado, Mestre. Que possamos recolher em nossos corações, em algum lugarzinho, esse bem, esse amor, essa luz que o Senhor nos deixa agora, aqui, para cada um. E levarmos para o nosso dia a dia com uma convicção do quanto vale a pena todo o esforço em aprender a ser feliz. Que essa luz se acenda dentro de nós. Obrigado. Que assim seja.